Pessoal, bom dia. Na aula de hoje, a gente vai dar início a um novo tópico da disciplina. A gente vai começar a trabalhar com lógica fuzzy ou lógica do impreciso, e é mais uma ferramenta de inteligência artificial. Então, aquela analogia que a gente já tinha feito anteriormente, falando que quando a gente fala de IA, a gente fala de um conjunto de ferramentas e a gente tem que ter a ferramenta específica para poder resolver um determinado problema. Então, se você precisa colocar um prego na parede, você vai precisar de um martelo, e se você precisa apertar um parafuso, você vai usar uma chave de fenda, uma chave específica para isso. Então, cada ferramenta tem a sua utilidade e dentro da IA é a mesma coisa. Então, quando a gente fala de machine learning ali, a gente fala de aprendizado. Quando a gente está falando de algoritmo genético, a gente está falando de problemas de combinatória e otimização. E quando a gente fala aqui de lógica fuzzy, a gente está falando de controle, a gente fazer um controle do impreciso dentro de sistemas digitais. Então, a gente vai entender o que é lógica fuzzy. É um tópico muito voltado para a área de engenharia, principalmente para a engenharia de controle e automação ali, é, mais ou menos ali dentro da engenharia elétrica. Só que é um tópico muito importante da inteligência artificial e envolve programação, envolve o desenvolvimento de sistemas que utilizam essa técnica. Na aula passada, então, a gente finalizou o nosso conteúdo sobre algoritmos genéticos, a gente passou desde toda a lógica até a implementação de um problema, desenvolvimento de um trabalho, e por fim a gente fez nosso quiz avaliativo. Até eu já fiz a correção da questão aberta lá para vocês conseguirem visualizar a nota, está lá dentro do nosso ambiente virtual. E agora hoje a gente vai começar o nosso novo tópico. Hoje o nosso conteúdo vai ser mais teórico, então a gente vai ver aqui o que é lógica fuzzy. A gente vai ver um exemplozinho prático aqui, mas ainda a gente não vai mexer com código. Depois a gente também vai utilizar, diferentemente lá de AG que a gente fez do zero, aqui a gente vai utilizar uma biblioteca para que a gente consiga implementar a lógica fuzzy. A gente vai usar Java, pode usar, a gente tem APIs aí, biblioteca libs, para C Sharp, para Python, etc., a gente vai utilizar em Java um exemplo, uma aplicação que é o padrão da indústria. Então, a gente vai trabalhar com, como eu disse, com lógica fuzzy ou lógica nebulosa. Então, a lógica fuzzy ou lógica nebulosa é a mesma coisa. Nebulosa, quando a gente olha aqui, é porque ela é imprecisa a maneira de a gente dar a saída. Então, a gente está acostumado com aquela noção lá, aquela lógica tradicional lá, que vem lá do grego lá, né? Com um valor que deu origem à nossa lógica dos conjuntos, a lógica booleana, que vocês já estudaram muito dentro da disciplina de lógica lá com Peterson, aonde a gente tem definido esse intervalo padrão de verdadeiro ou falso, né? Então, eu tenho que algo pertence ou não pertence a um conjunto. Então, a gente tem aquela lógica tradicional de 0 a 1. E o objetivo da lógica difusa ou da lógica fuzzy é que a gente consiga tratar estados de forma sem ser preciso dessa maneira, de ligado ou desligado, para que a gente consiga fazer um determinado controle. Então, eu quero definir algo se é quente ou se é frio. Então, a gente, normalmente, dentro da lógica booleana, a gente está acostumado a fazer aquele if, né? Ah, se a temperatura for maior que 20, é quente. Se for menor que 20, é frio. Então, a gente tem aquela disrupção. Eu saio de um conjunto e entro de um outro conjunto. Então, eu tenho aquele 0 ou 1, pertence ou não pertence. E quando a gente está trabalhando com sistemas digitais, no mundo analógico, isso é muito comum a gente fazer esse controle, a gente mudando a pertinência, mudando de forma gradativa, como a gente olha um potenciômetro que a gente vai girando, ou o registro do chuveiro que a gente vai girando de forma bem devagar para poder fazer aquele ajuste. Isso é um controle analógico. Mas quando a gente está fazendo, trabalhando com sistemas digitais, a gente quer utilizar algo, eu quero fazer um determinado controle, sem que eu saia de forma direta, de um conjunto para outro conjunto. Ou seja, eu quero fazer um controle analógico em sistemas digitais. Então, como eu faço isso? Através de lógica fuzzy, que é o que a gente vai ver. A lógica fuzzy, ela foi proposta pelo Loftus Adé, na Universidade de Berkeley, em 1965. Esse aqui é o artigo original, ele era professor lá de Berkeley na época. Ele, se eu não me engano, ele é lá da região, ele é nascido lá na região da Rússia, lá no Azerbaijão, da antiga União Soviética, e depois ele migrou, passou pelo Irã até chegar nos Estados Unidos.
E depois ele foi professor e ele viveu até 2017. Então ele faleceu recentemente e ele foi professor até o fim, professor emérito aí de algumas universidades. Até no capítulo do livro que eu pedi para vocês fazer a leitura dos 2 primeiros capítulos, que a gente depois vai utilizar para poder fazer relatório, depois que a gente lê mais um capítulo lá sobre os graus de pertinência, trata um pouquinho lá da vida dele e fala que ele está vivo ainda, né? Porque o livro ele é anterior a 2017. Eu não lembro se eu coloquei o artigo lá disponível, mas depois vou colocar que ele trata sobre isso. Então, quando a gente olha aqui, quando a gente vai tratar de lógica booleana, esse conjunto de taças aqui de vinho representa bem. Então, quando eu olho para uma taça aqui, se eu olhar para essa primeira taça aqui, se eu falar se ela está cheia, ela está cheia. Se eu olhar para essa segunda taça aqui, ó, se eu falar se ela está cheia, ela tá, mas não está totalmente cheia. Se eu falar para essa taça, ela está cheia? Não. Ela está vazia? Também não. Meio. Essa taça está cheia? Não. Ela está vazia? Também não. Ela tá. Mas só que a pertinência dela para vazio é maior do que a pertinência para cheio. Essa aqui, o grau de pertinência dos dois, a gente pode falar que está meio a meio. E essa aqui tem pertinência maior para cheio do que para vazio. Então, quando a gente pergunta, essa taça está cheia ou está vazia? Se a gente estiver dentro de um controle digital, é 0 ou 1. Então, a gente coloca um limite lá. Se for menor que tanto, é vazio. Se for maior que tanto, está cheio. Então, a gente tem esse controle digital, 0 ou 1, pertence ou não pertence. Algo que é muito comum para a gente olhar e falar que está mais ou menos, isso é um controle analógico, é um controle impreciso. Então, essa lógica do impreciso, essa lógica nebulosa, que é a proposta de Zadé, que é fazer um controle não preciso para sistemas digitais. Então, como que eu consigo fazer isso? Quando a gente olha aí para vários equipamentos, eles utilizam lógica fuzzy por trás. Então, hoje a gente tem vários equipamentos eletrônicos e digitais que utilizam. O livro base que a gente tem, quando vai tratar de lógica fuzzy, é esse livro aqui do Timothy Ross, é um dos principais autores que tratam sobre lógica fuzzy. Não achei ele em português, que ele traz algumas aplicações de engenharia, traz um conteúdo básico. A gente tem aquele livro também, que eu coloquei disponível, que ele é um livro aberto, começou como uma apostila do professor e agora ele é aberto. E tem esse livro aqui também sobre lógica fuzzy, que ele é um conjunto de artigos sobre o tema. Então, aqui é legal que quando você vai tratar, depois a gente, dentro dessa parte da disciplina, a gente faz um seminário, então a gente pega alguns artigos sobre lógica fuzzy, cada um faz a leitura e depois a gente faz a apresentação desses trabalhos, então a gente vê a implementação e ao invés de vocês criarem um outro sistema aí, a gente trabalha aí com os seminários depois. Então, a ideia da lógica fuzzy é a gente linguar, é a gente fazer a ligação do nosso padrão linguístico. Quando a gente vai falar que algo, tá quente ou tá frio, tá um pouco quente, tá morno, tá mudando de morno para quente. Então, eu trabalhar com essas variáveis linguísticas que a gente está acostumado no nosso dia a dia, que é impreciso para um sistema digital, e a gente conseguir modelar de forma que quando eu vou criar regra, eu vou criar uma regra se a temperatura for morno, então a minha saída vai ser maior ou vai ser menor. Então, de acordo com uma variável linguística, e aí o meu sistema fuzzy ele vai olhar o quanto a minha temperatura que eu estou lendo, por exemplo, o quanto 23 graus é morno. Qual que é a pertinência de 23 graus para morno? Então, de acordo com esse grau de pertinência, vai ser a saída que ele vai dar. Então, mais uma vez, só para a gente poder compreender melhor, lógica fuzzy é diretamente ligado a controle. Então, aí, acho que todo mundo aqui já passou por um cursinho de Arduino, já viu o Arduino aí, a gente já fez alguns projetos. Lógica fuzzy está diretamente relacionada ao controle. Então, a gente está acostumado ali no Arduino, até dentro da disciplina que depois eu mostro aqui um Arduino com controle fuzzy. A gente está acostumado a ler um sensor e, de acordo com o valor desse sensor, a gente dá uma saída em um atuador. Então, de acordo com o leitor de temperatura, eu vou ligar ou desligar um ventilador, por exemplo. E a gente está acostumado a fazer o quê? Um if. Se a temperatura for menor que tanto, eu faço isso. Se tiver entre tanto e tanto, eu faço isso. Então, esse é um controle digital.
Agora, quando a gente fala em lógica fuzzy, a gente vai criar os nossos ifs aí, a gente vai criar o nosso controle baseado em variáveis linguísticas. O que são as variáveis linguísticas? Quente, frio e morno, para um conjunto que vai ser, por exemplo, temperatura. Então, a gente vai ter aí uma determinada variável que a gente vai ter, e eu vou ter esses conjuntos fuzzy aí, que a gente vai chamar aí das nossas variáveis linguísticas. Então, aonde que eu vou usar fuzzy? Para poder fazer controle. Então, eu vou fazer um controle impreciso dentro de um sistema digital. Esse é o nosso objetivo. Então, a técnica ela é baseada em graus de pertinência. Então, a gente vai poder ter valores que ficam entre 0 e 1 em todo o infinito. Então, eu vou falar qual que é a pertinência do valor que eu li do meu sensor para quente. Ah, se a pertinência, lá de acordo com as regras que eu criei, ele pode, se ele tiver pertinência 1, é pertinência máxima. Ele pertence totalmente ao conjunto de quente. Ah, ele pode ter pertinência 0, que ele não pertence a nada, e ele pode ter uma pertinência variável, 0.1, 0.2, 0.3, 0.3, 0.35, 0.41. Então, eu posso ter uma pertinência de um determinado valor para poder pertencer ao conjunto. E a gente vai ter aí os nossos estados aí, que eles vão variar entre 0 e 1. E a gente vai ter esses graus de pertinência. Aonde que eu vou controlar isso? Temperatura, altura, velocidade, distância, e como falei, a gente tem vários sistemas digitais que utilizam fuzzy por trás. Então é importante a gente conhecer o que é fuzzy e saber aonde que isso pode ser aplicado. E a gente vai conhecer, como eu falei, uma biblioteca, uma lib, que a gente consegue entender melhor. Essa imagem aqui, ela ilustra bem o que é lógica fuzzy. Então, quando a gente olha a lógica fuzzy, a diferença da lógica tradicional para a lógica fuzzy. Na lógica tradicional, o que a gente tem dois conjuntos, frio e quente. Até um determinado limite é frio. Passou de um limite, é quente. Então, é aquele if tradicional, disruptivo, que a gente sai de um conjunto e entra em outro conjunto. Quando a gente trabalha com lógica fuzzy, a gente pensa nessa ideia do degradê, dessa mudança progressiva entre os conjuntos. Então, eu saio de um conjunto aqui, que aqui, por exemplo, se eu tiver a temperatura 10, ele tem pertinência máxima para frio e nenhuma pertinência para quente. Conforme a minha temperatura vai andando, 11, 12, 13, 14, eu vou perdendo pertinência no conjunto aqui de frio, e num dado momento aqui, ó, a minha pertinência para frio, por exemplo, aqui, pode ser de 0.1, e a pertinência para quente já passa a ser de 0.2. Até que eu vou caminhando aqui, ó, eu vou perdendo a pertinência total aqui para frio, e a minha pertinência para quente vai aumentando. Então, nesse ponto aqui, ó, qual que é a pertinência para frio? Ah, por exemplo, de 0.1. Qual que é a pertinência para quente? De 0.8. Então, a gente vai trabalhar, a gente vai progredindo em graus de pertinência, que a minha regra vai ser como? Se a temperatura for quente, então faça alguma coisa. Então, ligue o ventilador na velocidade máxima. Então, de acordo com essa pertinência para quente, se a pertinência para quente é de 0.7, a saída lá para máximo do meu ventilador vai ser de 0.7. Então, o que é a velocidade máxima do ventilador? Ah, a velocidade máxima é 10. Então, se aqui a pertinência é de 0.7, o sistema de inferência ele vai fazer um cálculo, qual que é o valor que ele vai dar lá no máximo do ventilador? Ah, então se o máximo é 10, então aqui está em 70%, lá ele vai dar uma saída de 70%. Então, ele vai progredindo de forma gradativa, saindo de um conjunto e entrando em outro conjunto. Então, mais uma vez, lógica fuzzy, utilizado para controle. A gente tem a lógica tradicional, onde a gente faz aquele controle, ligado ou desligado. Lógica fuzzy permite a gente fazer esse controle progressivo, variável entre os conjuntos. Quando a gente pensa em um sistema analógico, isso já é muito comum. Então, quando a gente pensa lá naquele potenciômetro que a gente vai girando e mudando lá, de forma gradativa, aquilo é um controle analógico. Quando a gente pensa lá na antena da televisão, que você vai virando ela de pouquinho em pouquinho lá para poder achar a melhor recepção, e esse é um controle analógico que você está fazendo. Quando você está lá no chuveiro, é um controle analógico. Agora, quando a gente pensa em sistemas digitais, como eu consigo fazer um controle analógico dentro do sistema digital? Então, esse é o objetivo aqui da lógica fuzzy.
Dentro dos sistemas automatizados de frenagem que a gente tem hoje, sistemas anti-colisão, sistemas que não deixam sair da faixa, todos eles, o carro autônomo, todos eles utilizam lógica fuzzy por trás. Então, a gente pegar todos os carros hoje que tem um ABS, ele utiliza um sistema de inferência fuzzy ali por trás, dentro do seu controlador. Por quê? Dentro de um sistema de frenagem aqui, ó, ele vai fazer, o quanto eu estou perto para que eu consiga fazer a frenagem aqui. Então eu tenho aqui de perto e longe aqui. Então aqui, tá perto? Não. Então o freio é zero, não vou frear. Tá perto? Sim. Então o freio é 1, eu não posso frear de uma vez. Então se a distância for menor que 2 metros, freia. Então, mas o quanto você vai frear? Vai depender do grau da distância. Se você estiver batendo, realmente ele tem que travar. Um sistema de colisão vai fazer isso. Agora, se conforme eu estou chegando perto do carro da frente, eu não posso parar. Ele vai acionar o freio de forma gradativa, relacionado a outras variáveis, como a distância, a velocidade que está do carro da frente. Então, não é simplesmente um jogo de 0 ou 1, liga ou desliga. Então, conforme eu vou chegando mais perto, aqui está longe, aqui está perto, conforme a minha pertinência para perto vai aumentando, a minha saída do controle também vai aumentando. Eu estou perto do carro, então a pertinência para perto aqui é de 0,2. Mas por que 0,2? Depois existe um sistema de modelagem fuzzy, que a gente vai definir o quê? Aonde que começa a pertinência para perto e aonde que atinge pertinência máxima. A gente pode falar que, para um carro aqui, ele começa a ter pertinência para perto em 10 metros. E ele vai atingir pertinência máxima para perto em meio metro. Então, se ele chegar a meio metro, ele tem que travar. Ele tem que dar saída total no freio. Então, aqui, nesse caso aqui da leitura, ele tem uma pertinência para perto de 0,2. E de acordo que ele vai dar uma saída para o freio, por exemplo, de 0,2. Essa relação aqui não é direta. Então, se aqui é pertinente, isso aqui vai depender da modelagem. É apenas um exemplo. E quanto mais perto, está muito perto, é de 0,8 a pertinência para perto. Então, ele vai dar uma saída aqui maior também no meu atuador de controle. Então, a gente está falando o quê? Leitura de sensores e saída do nosso atuador. Então, como vai ser realizada esse controle? Mais uma vez, quem já mexeu um pouco mais com o Arduino, a gente viu lá que a gente tem lá uma saída que a gente consegue fazer, ao invés de ser 0 ou 1, uma saída digital, é uma saída que a gente chama de pulso variável, que é a famosa saída PWM lá no Arduino, aonde a gente consegue dar uma saída com um valor intervalar entre 0 e 255. E é justamente ela que a gente utiliza para fazer os nossos controles fuzzy. Só que a gente não fala qual valor que vai sair ali. O próprio sistema fuzzy faz esse controle. E aí, depois, nas próximas aulas, semana que vem ou na outra, eu vou ver se eu consigo montar aqui em casa o sistema e mostrar para vocês ele funcionando. Então, um sistema de controle fuzzy, aí a gente pode implementar, pode ser em qualquer linguagem que a gente consiga interagir com o Arduino para poder dar a saída, em Java, Python. No caso, o ano passado eu fiz com o MATLAB, que ele fica mais visual, mais fácil de entender. Aí eu mostro para vocês também. Então, quando a gente vai trabalhar aqui, a gente vai ter os conceitos aqui da nossa variável fuzzy que a gente vai trabalhar, que no caso aqui eu posso modelar uma determinada variável de controle. Então pensa que eu estou criando um sistema de irrigação. Quais variáveis eu vou ter que modelar? Então, dentro de um sistema de irrigação, eu vou ter que modelar temperatura ambiente, umidade ambiente e temperatura e umidade do solo. Então, eu tenho 3 variáveis para poder modelar. Isso aqui são as nossas variáveis que a gente está recebendo como entrada, ou seja, dos nossos sensores. E eu vou ter uma variável de saída que vai ser o controle do atuador, que vai ser, por exemplo, a ligação da bomba ali ou do fluxo de água. Então, eu vou ter uma variável ali que vai ser temperatura, umidade do solo e do ar, são 3 variáveis de entrada, e eu vou ter uma variável de saída ali que vai ser a água, por exemplo, a quantidade de água ou irrigação. E dentro de cada variável dessa aqui, ó, a gente vai ter os nossos valores linguísticos, os nossos conjuntos que a gente vai modelar. Então, quando a gente fala para distância, quais conjuntos que eu posso modelar? Muito longe, longe, perto, muito perto. Esse pequeno aqui ficou errado.
Para a idade, jovem, adulto, idoso, ancião, etc. Para a temperatura, muito frio, frio, morno, quente. Para a umidade, seco, normal, úmido, muito úmido. Então, para cada variável dessa, que ela denota aquele problema que eu vou resolver. Então, o que é uma variável dentro aqui do fuzzy? É uma variável de controle que você vai utilizar. Normal, assim como a gente utiliza em qualquer sistema. Então, vou pensar em variáveis de entrada, que vai ser a leitura dos nossos sensores, ou da entrada que a gente vai estar aqui, e a gente vai pensar na nossa variável de saída. A nossa variável de saída é quem vai controlar o nosso atuador, certo? Pessoal, se ficar alguma dúvida, alguém quiser ir comentando enquanto a gente está falando aqui, enquanto eu estou apresentando, pode ir participando. Um ponto muito importante, assim como quando a gente está trabalhando lá com algoritmos genéticos, é que a participação de um especialista sobre aquele tema, sobre aquilo que você está modelando, sobre aquilo que você está resolvendo, é muito importante. Ou seja, não adianta o Everton ir lá querer criar um sistema de irrigação, um sistema de controle de irrigação numa estufa de morango. Então, se ele não tem expertise, se ele não é especialista, ele não sabe aonde que começa o seco, aonde que termina. Aonde que começa o bom, aonde que termina. Aonde que começa o que passou lá, que está muito molhado, aonde que termina. Então, dependendo do problema, esse especialista ele vai definir qual vai ser o intervalo dos nossos conjuntos fuzzy. Então, eu tenho uma determinada variável que eu vou modelar. Quantos conjuntos eu vou ter que modelar? Quando eu falo lá para a umidade, quantos conjuntos de controle eu vou ter? Aonde que começa cada um desses conjuntos? Se você tem que criar um sistema ali baseado em fuzzy, que ele vai fazer o controle de frenagem de um carro, então é um especialista da área de segurança que vai te ajudar a compreender aonde que estão esses limites que você vai programar. Assim como lá em algoritmo genético, quando você vai resolver um problema, você tem que entender da função objetivo, ou seja, como a tua função objetivo, que é que calcula fitness, lá vai ser calculado, como você vai representar os seus dados. Aqui, quando a gente vai trabalhar com fuzzy, a gente tem que entender desse problema específico, para que eu consiga definir quais variáveis eu vou precisar e como eu vou fazer esse controle. Então, isso é muito importante. Então, mais uma vez aqui, lá dentro do conjunto clássico, a gente tem lá uma função lá, uma saída aqui, uma função rampa, por exemplo, que a gente já viu lá dentro de A. Então, por exemplo, a altura. Pessoas menores que 1,75 é baixo. Passou de 1,75 aqui, ele já muda para alto. Então, até 1,75 aqui, qual que é a pertinência dessas pessoas para alta? É zero. Então, eu vou andando aqui, eu tenho aqui um conjunto, por exemplo, altura, e aqui eu estou modelando aqui, eu tenho uma variável altura e estou modelando um conjunto, um conjunto linguístico ali alto. Então, um conjunto de pessoas altas. Então, até 1,75, ele não é alto. Chegou em 75, ele muda a pertinência total. É aquele if normal. Se a altura for maior ou igual a 1,75, então é alto. Então, eu estou mudando de um conjunto para outro. Agora, quando a gente já pensa aqui em fuzzy, a gente já utiliza uma função, por exemplo, baseada em uma sigmoide. Tá vendo aqui a modelagem da sigmoide? Então, quando eu olho aqui, aqui eu estou modelando aqui o conjunto alto. Então, quando que uma pessoa é alta? Ela, aqui, se eu vou andando aqui está a altura, tá vendo? 1,75 e aqui está o grau de pertinência. Aqui o grau de pertinência e aqui a altura. Então, aqui, abaixo que eu devo estar até 1 metro. Então, até 1 metro tem pertinência nada para alto. E conforme eu vou caminhando aqui, por exemplo, de 1,30, ele começa a ganhar alguma pertinência que vai subindo. Até que chega aqui, em 1,60, ele tem pertinência de 0,5 para alto. Então, se falar uma pessoa de 1,60, qual que é a pertinência dela para alto? Vai ser de meio. E também a gente poderia ter aqui, uma outra variável aqui que está descendo, uma sigmoide inversa aqui, que ele está modelando o conjunto baixo. Então, aqui, 1,60, quanto ele tem pertinência para baixo? Ele vai ter pertinência de 0,4 para baixo e de 0,5 para alto. Então, eu posso ter a interseção de conjuntos, aonde eu vou ter uma pertinência diferente em cada um desses conjuntos. E conforme vai subindo aqui, tá vendo?
Aqui, por exemplo, se a pessoa tem 1,70, ela tem pertinência de 0,8. Se a pessoa tem 1,75, ela tem pertinência de 0,9. Até que ela chega aqui em algo aqui de 1,80, ela vai ter pertinência máxima. E daí para frente, aí você pode deixar essa pertinência máxima. Então, isso que é importante entender. A gente tem essa variação dos graus de pertinência, os graus de pertencimento a um determinado conjunto. Enquanto lá na lógica clássica, que aqui dentro da teoria fuzzy, a gente chama ela também de lógica CRISP. Então, quando vocês verem falar de lógica CRISP dentro do conceito de fuzzy, lógica CRISP é a lógica clássica. E a lógica fuzzy, ou conjunto fuzzy, é essa lógica do impreciso, que é principalmente marcada por sua função de pertinência. Então, quando você pensar em fuzzy, você tem que pensar em algumas coisas direto. Sacanagem, Nath. Quando você pensa aqui em lógica fuzzy, você tem que pensar em algumas coisas de forma bem direta. Ou seja, lógica fuzzy é para poder fazer o controle. Então, diferentemente daquela lógica tradicional que é 0 ou 1, quando a gente vai trabalhar em lógica fuzzy, ela é principalmente marcada pela palavra pertinência. O quanto um determinado valor pertence a um conjunto. Então, a gente quer saber o quê? Quanto eu tenho aqui um determinado conjunto A e eu quero saber o quanto um determinado valor pertence ou não pertence. Ou, por exemplo, eu tenho um conjunto A, eu quero saber o quanto o meu X pertence ao conjunto. Quando a gente está trabalhando com a lógica tradicional, é 0 ou 1. Quando a gente está trabalhando aqui com a lógica fuzzy, ela vai ser representada pelo seu grau de pertinência. Ou seja, o quanto é possível para o elemento X pertencer ao conjunto A. Então, é isso que só denota aquilo que eu falei anteriormente. A lógica tradicional pertence ou não pertence. Quando a gente vai falar de lógica fuzzy, a gente liga diretamente ao conceito de pertinência. Então, se falar assim, qual que é a pertinência do Everton para o conjunto dos altos, aí, como a Nath brincou? Ele vai ter um grau de pertinência. Não vai ser pertinência máxima, não vai ser pertinência mínima, mas ele vai ter um grau de pertinência. Ah, não, vai dar mais que isso. Depois a gente modela um sisteminha aqui para poder brincar, para poder ver. Então, quando a gente tem lá a minha saída com 1, quer dizer que o meu X ele é totalmente compatível com o conjunto A. Então, eu tenho pertinência máxima. Se ele tem o valor 0, ele não tem pertinência nenhuma. E qualquer valor em 1, ele vai indicar que esse determinado valor, essa determinada leitura, ela tem uma pertinência parcial com aquele conjunto. E essa pertinência ela é variável. Como eu disse anteriormente, dentro aqui do conceito de lógica fuzzy, quando a gente vai falar da teoria clássica ou da lógica booleana, ela é chamada também de lógica CRISP. Isso aqui é só o nome que é dado aqui quando a gente está trabalhando dentro de fuzzy. Então, a lógica CRISP, ele pode ser visto como um conjunto específico, que é a teoria clássica, ou seja, é o 0 ou 1, pertence ou não pertence. Então, quando a gente vai modelar algo aqui dentro de fuzzy, que é baseado na lógica tradicional, a gente chama ela de um conjunto CRISP. Então, dentro do fuzzy aqui, eu tenho um conjunto fuzzy e um conjunto CRISP. Conjunto fuzzy é o conjunto que dá grau de pertinência. Quando eu falar CRISP, não dou nada, sim ou não, pertence ou não pertence. Certo? Isso aqui é importante, já vi questão de ENAD, concurso cobrar isso aqui. Então, na hora da gente fazer o quiz, possivelmente vai cair algo dessa maneira aqui. Então, mais uma vez, na lógica booleana, se até uma determinada idade aqui eu estou num conjunto, por exemplo, jovem, passou de uma determinada idade, 50 é errado, né? O negócio é 60. Então, se a idade for maior ou igual a 50, é aquele if tradicional, né? Se for maior ou igual a 50, é idoso, se não, é jovem. Então, a gente tem essa disrupção entre os conjuntos. Ele é altamente determinístico. Ela só pode pertencer a um conjunto ou não. Então, se ela está com 90 anos, ela é idosa, ela é mais idosa. Se ela está com 2 anos, ela é jovem. Se ela está com 51 anos, é idosa. E com 49 é jovem. Então, ela tem essa disrupção entre os conjuntos. Então, essa é a diferença. Essa aqui é a característica de um conjunto CRISP, né? Que é aquela lógica tradicional que a gente já está acostumado. E para a gente poder entender um pouco melhor, a gente vai ver que como a gente poderia modelar uma variável fuzzy. Então, eu tenho uma variável, por exemplo, aqui, idade.
e a gente tem diferentes funções de pertinência que a gente pode utilizar. Então, dentro dessa variável, eu vou ter diferentes conjuntos. Então, dentro da variável idade, eu estou criando 3 conjuntos aqui, ó, jovem, adulto e idoso. Aqui está sendo criado aqui os 3 conjuntos baseado em uma função de pertinência chamada trapezoidal. Então, na hora que a gente vai criar o nosso sistema fuzzy, a gente fala, isso aí é importante estudar também, qual tipo de função de pertinência a gente vai utilizar. Então, na hora de usar uma função trapezoidal, eu vou falar, ó, eu estou modelando aqui o conjunto jovem. Aonde que jovem começa, ou seja, que tem pertinência, né, nula, ou seja, jovem começa em 0. Aonde que jovem atinge pertinência máxima? Em 10. O jovem, ele vai continuar com pertinência máxima até onde? Até 20. E aonde que ele vai perder pertinência de jovem? Em 35. Então, tá vendo que forma um trapézio? É assim que a gente olha, ó. Então, o jovem ele começa com pertinência 0. Conforme eu vou caminhando aqui, ó, ele vai ganhando pertinência para jovem. Até que aqui em 10 ele tem pertinência máxima para jovem. Qualquer valor entre 10 e 20, ele tem pertinência máxima para jovem. E ele começa a perder pertinência. Eu vou falar uma pessoa com 25 anos. Qual que é a pertinência dele? Ele tem pertinência de 0,5 para jovem, 0,5 para adulto. Uma pessoa com 30 anos, ele vai ter pertinência de 0,3 para jovem e vai ter pertinência aqui de 0,8, por exemplo, para adulto. Um ponto importante, quando a gente vai modelar, nem sempre a soma das pertinências vai dar 1. Então, eu posso ter pertinência aqui, por exemplo, de 0,1 para jovem e de 0,7 para adulto. Isso vai depender de como você vai modelar esse início e esse fim da tua variável de pertinência aqui. Aqui para adulto, ó, ele começa a ter pertinência para adulto em 20, ele vai ganhando pertinência até atingir pertinência máxima em 30, entre 30 e 40 ele tem pertinência máxima para adulto, e a partir de 40 só ladeira abaixo, vai perdendo pertinência até que ele vai perder pertinência total para adulto em 60. Uma pessoa aqui do conjunto idosa, ela começa a ganhar pertinência em 50, ele vai caminhando, até que aqui em 80 ele tem pertinência máxima para idoso, e dali para frente ele sempre vai ser idoso dentro da modelagem do sistema. Então, essa é a diferença. Quando a gente está fazendo a modelagem baseado aqui em um sistema fuzzy, então a gente vai ter graus de pertinência. E na hora de criar as regras, como que a gente vai fazer? Se a pessoa é jovem, então faça isso. Mas o que é jovem? O que é jovem? Jovem começa com pertinência em 0, atinge pertinência máxima em 10, a 20 continua com 1 e perde pertinência em 35. Então, na hora de fazer o nosso if, vocês vão ver que é bem legal. A gente não faz com if baseado em valores, a gente faz com if baseado aqui nos nossos conjuntos linguísticos. Então, eu tenho a minha variável linguística aqui, que no caso é a idade. Então, eu vou fazer um if baseado na variável linguística. Se a idade é jovem, faça isso. O que é jovem? Então, jovem é algo impreciso, que foi modelado, de acordo com a entrada, ele vai ter uma saída. E aí, o meu sistema de inferência fuzzy que vai fazer isso. Se eu entrar com um valor de 15, ele vai sair com pertinência máxima de 1, e lá a minha saída do meu atuador também vai ter pertinência máxima. Se eu colocar um valor lá, 7, ele vai ter pertinência aqui, por exemplo, aqui de 0,6, e ele vai dar uma saída do meu atuador de acordo com essa pertinência. Então, não vai ser a minha saída máxima. Então, essa é a parte bem legal dos nossos sistemas de controle fuzzy. E, logicamente, a gente não tem. Aqui, ó, é uma função trapezoidal que a gente está vendo, e a gente pode ter outras funções. Aqui é uma função sigmoide aqui, ó, a gente tem uma sigmoide invertida, partindo dos controles aqui. Então, o que ele está falando? Aqui já é outra modelagem, tá vendo? Ó? Uma pessoa jovem, ela tem pertinência máxima aqui, ó, com idade de 1, aqui no caso, até de 0 até 20. Então, aqui, ó, aqui é o nível de pertinência, tá vendo aqui, ó? No meu eixo Y, e no meu eixo X aqui eu tenho a idade. Então, nessa modelagem aqui, eu já está considerando que a pessoa é jovem, ou seja, de 0 anos até 20. E ela começa a perder pertinência de jovem em 20, e ela vai perder pertinência total de jovem aqui em 45. Uma pessoa que é madura e adulta, ela começa a ganhar pertinência aqui por volta aqui de 15, e isso vai subindo de forma gradativa, tá vendo que não é uma rampa, aqui ele está no formato de uma sigmoide,
Ele ganha pertinência máxima madura em 40, fica estabilizado aí até 50 e começa a perder pertinência e termina aqui à frente de 70. Uma pessoa idosa começa a ganhar pertinência aqui próximo de 50 e depois estabiliza 70 e vai. Então aqui são valores diferentes, intervalos diferentes e modelagens diferentes para o mesmo problema. Qual tipo de modelagem eu vou utilizar? Depende do problema, e aí, como eu disse, que entra o caso de um especialista da área, desse problema que você quer modelar. Então, a gente tem diferentes funções que a gente pode utilizar. Então, dentro do conjunto fuzzy, o que a gente vai ter? Eu tenho aqui um determinado conjunto e eu quero saber o quanto esse X que eu tenho aqui tem pertinência, qual que é o grau de pertencimento do meu X para esse meu conjunto. Então, isso aqui ó, é a minha função de pertinência. Então, para esse X, o quanto meu X pertence ao conjunto A. Ou seja, aqui eu quero saber o grau de pertinência. Ou seja, e aí vai ser a minha saída desse X dentro do meu universo de discurso. Então, para a gente poder finalizar aqui, ó, a gente só vai ver um exemplozinho. O nosso conjunto fuzzy ele é totalmente caracterizado pela sua função de pertinência. Então, eu tenho um problema, eu tenho que definir quais variáveis eu vou modelar e quais conjuntos eu vou ter em cada variável. Eu coloquei aqui dentro do nosso ambiente virtual, ó, deixa eu só editar esse aqui para poder colocar dentro do tópico certo, que eu não coloquei. O que a gente tem de atividade aqui para poder ser feito? Então, tem alguns materiais, tá essa nota de aula que a gente está vendo aqui. Tem aqui uns arquivos aqui do sistema fuzzy que a gente vai criar depois, a gente vai ver. Essas definições e 3E também, que é a Instituição Internacional de Engenharia Elétrica, que tem as definições da Fuzzy Control Language, que é o padrão que a gente vai utilizar. Aqui tem o link aqui desse capítulo do livro que a gente vai ler aqui, ó, tá vendo? Capítulo em 2, vocês têm que fazer a leitura para a semana que vem, só para poder dar uma melhorada aí nos conceitos, depois a gente vai ver mais algumas coisas, depois para outra ainda a gente vai fazer um relatóriozinho. Então aqui a gente tem esses 2 capítulos para poder fazer a leitura, não tem nota aqui por enquanto, depois a gente só vai fazer o relatório, e tem um app Fuzzy aqui de exemplo, quem quiser baixar para poder acompanhar, só para a gente poder ver ele funcionar aqui, ó. Aqui a gente tem um sisteminha fuzzy para poder fazer controle de direção. Então aqui tem como se fosse um carrinho aqui, e ele tem como leitura aqui, ele tem como variáveis de entrada aqui, a leitura aqui da distância, que ele está lendo em pixels aqui, da parte da frente, da esquerda e da direita. Ou seja, quais são as variáveis que eu estou lendo aqui, que o sistema está lendo? Ele está lendo aqui 3 sensores, da frente, da esquerda e da direita. E a saída dele vai ser o quê? Vai ser de acordo com a pertinência, ou seja, o que ele vai ter que manter aqui? Ele não pode bater. De acordo com a pertinência que ele vai ter da parte da frente, da esquerda e da direita, ele vai definir se ele vai para frente, se ele vai para a esquerda, se ele vai para a direita. Se a pertinência aqui de barreira à frente aqui for baixa, ele vai para frente. Se a pertinência de barreira à esquerda for mais alta, ele vai para a direita. Se a pertinência da barreira à direita for mais alta, ele vai para a esquerda. E assim o sistema ele vai caminhando aqui, ó. Aqui a gente consegue ver ele funcionando. Tá vendo que ele tem as linhas aqui? Esse aqui é um sisteminha desenvolvido em C Sharp, utilizando a biblioteca Forge. Então ele vai lendo a pertinência que ele tem das paredes e da frente. Se olha lá, ele vai andando e de acordo com a pertinência. A gente pode até cortar aqui um buraco aqui, ó. Olha lá, ele achou uma pertinência que ele passou, ó. Ele pegou o atalho, porque na hora que ele virou, ele viu que ele tinha um espaço. Porque ele dá uns bugs aqui na hora que ele passa. Mas é legal que a gente consegue ver o quê? De acordo com a leitura que ele tem dos sensores, ele vai dar saída. E todo esse controle que está sendo feito aqui é para um sistema fuzzy. Eu coloquei ele aqui, Nath. Ele é só o executável, só que eu coloquei. Tá vendo? Esse arquivinho aqui, ó, fuzzy.bin.rar. Quando você descompacta ele, você vai ter esses arquivos aqui, ó. Aí vai ter 2 DLLs, que são das bibliotecas, e tem esse fuzzy.robot.exe. Ele já é um executável. E aí é só dar 2 cliques e abrir ele. Eu não... Tem um código-fonte dele também. Se vocês quiserem o código-fonte, depois eu subo lá, quem quiser explorar um pouco dele. Conseguiu achar aí? Olha que legal. Quando a gente dá o...
Aqui e aqui tem o intervalo de movimento. Aqui está a cada 10 milissegundos ele vai mexendo aqui. Então, todo esse controle que a gente está vendo aqui, ó, isso aqui é um controle fuzzy. E quando a gente olha para os sistemas automatizados, principalmente quando a gente olha para o carro autônomo, ele tem vários controles fuzzy embutidos dentro dele. Conseguiram abrir aí para vocês visualizarem? E aqui está o grau de saída, né? Ele pode ter um grau aí positivo, negativo, né? Que ele vai para a esquerda ou direita, ou o grau zero aí que ele está indo para frente. Ele foi feito em C Sharp, ele depende, se você tiver o Visual Studio, é para ele ter aberto, porque ele depende do .NET Framework para poder funcionar. Esse fuzzy-robot.exe. Mas talvez ele está tentando instalar algum plugin do Visual Studio aí. Não tem problema não, pode deixar ele instalar se for Windows mesmo. E isso aqui não tem nada de... não tem nenhum problema, é só o executável gerado pela aplicação mesmo. Alguém conseguiu abrir aí? Tenta abrir aí, Everton, Nautilus. Beleza. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre esse conceito inicial que a gente tratou? Tudo tranquilo? Qualquer dúvida que tiver, pode me chamar no WhatsApp, pode postar lá no ambiente. E mais uma vez, reforçar, amanhã vai estar aberto a nosso exame lá no padrão ENITE, que é o Exame Institucional de Estudantes. Pedir mais uma vez o empenho de todo mundo para poder dedicar, fazer, tirar um período realmente para poder fazer com bastante calma. O exame, como eu falei, vai ser liberado amanhã, 6 horas da manhã, e vai ficar aberto até na próxima sexta, às 11 horas da noite. Então, tem um prazo bem tranquilo para fazer. Então, reservem um momento aí para poder fazer com bastante calma, que ele vai ser muito importante para o nosso curso. Beleza, pessoal? No mais, como eu falei, qualquer dúvida, só chamar, estou à disposição para qualquer outra coisa. Um abraço para todo mundo, bom final de semana, aquele salve, galera. Até mais. Falou, Náutica, com Deus.